A greve dos caminhoneiros no estado, a polícia já realiza uma força tática. Em Viana, o movimento ganha força, mas a pista permanece liberada na BR-101. Os reflexos da paralisação. Muitas verduras e hortaliças já estão em falta e o que se viu hoje cedo na feira foram preços bem acima do normal. Nas farmácias, o movimento aumentou. Os capixabas estão preocupados até com uma possível falta de medicamentos. O governador pediu calma e disse que o governo do estado tem um plano de ação para garantir o abastecimento de produtos básicos. Os casos de violência contra crianças que marcaram a semana. Em um vídeo feito durante um culto antes das mortes do filho e do enteado, o pastor George Alves diz que as pessoas devem perdoar estupradores. Você olhar aquele homem e perdoar ele. Na CPI dos maus-tratos em crianças e adolescentes, George Alves disse que foi violentado quando criança e garantiu ser inocente sobre as acusações contra o filho e o enteado. E no quadro que fala sobre a nossa alimentação, saiba quando a carne de porco faz bem para a saúde e quando se torna uma vilã. A gente volta rapidinho. Olá, boa tarde. A gente começa falando sobre a greve dos caminhoneiros. Agora, no fim da manhã, teve início a força tática determinada pelo governo do estado. A polícia negocia a liberação de cargas consideradas essenciais para o capixaba. O repórter Fábio Melo tem os detalhes. Boa tarde, Marcele. Desde essa madrugada, uma força-tarefa montada pelo governo do estado com mais de 750 pessoas, entre eles policiais militares, civis, bombeiros e até a Defesa Civil, está atuando em 12 dos 27 pontos de interrupção de manifestação dos caminhoneiros pelo estado. Até o momento, segundo o secretário de Segurança, 70 caminhões com insumos essenciais para a população foram liberados. São alimentos, remédios, gás de cozinha, gás hospitalar e cargas vivas. Nós já abastecemos todas as garagens de transporte coletivo, estamos continuando abastecendo. Ainda na noite de ontem, a Procuradoria-Geral do Estado entrou com uma liminar na Justiça. Ela já está valendo nesse sábado e determina uma multa de R$20 mil para os motoristas que não liberarem as cargas essenciais para a população. Já temos uma liminar determinando que os produtos essenciais sejam liberados imediatamente. Nós estamos identificando os caminhões, nós estamos identificando os condutores de caminhões, estamos fazendo um relatório para que, conforme a liminar, uma multa de R$20 mil seja aplicado àquele motorista, para que ele também responda criminalmente por estar dificultando produtos essenciais chegarem à população. Depois dessas liberações, essa força-tarefa agora deve trabalhar para a liberação de combustíveis para os postos. Outra grande preocupação é com relação às rações e os insumos para locais de grande produção, principalmente no interior do estado. O apelo que nós estamos fazendo aos caminhoneiros é que realmente libere esses insumos para que a gente possa abastecer as granjas e assim permitir com que os animais sobrevivam. É uma situação muito dramática, eu diria a vocês, porque sem ração realmente os animais começam a se comer, literalmente, chama-se um processo de canibalismo, é uma coisa muito feia de se observar e também, se eles morrerem na granja, há um problema ambiental envolvido e um problema sanitário também pode se desencadear a partir disso. E de acordo com informações da PRF, um ponto de bloqueio na serra próximo ao quilômetro 247 foi liberado espontaneamente hoje cedo pelos caminhoneiros. O estado ainda tem 14 pontos de bloqueio. Em Viana, a pista permanece livre para carros de passeio e outros veículos, mas o movimento por lá ganha força. Neste sexto dia de mobilização, a palavra de ordem é organização. Logo cedo, eles se preparam para mais um dia fora de casa, longe das famílias, lutando por objetivos que vão além de benefícios que só contemplam a categoria dos caminhoneiros. Na realidade, a vida do caminhoneiro já é um sofrimento que a gente já vive fora de casa. E que a gente está vivendo aqui, na realidade, não é muito diferente do que a gente vive, não, tá?
E só que em questão que nós, caminhoneiros, começamos há muito tempo que a gente já vem sofrendo. As condições que a gente vive, as famílias da gente vive, a falta de dinheiro. Entendeu? O caminhão hoje em dia não é... Antes o caminhão era uma coisa que era... Um caminhoneiro um pouco folclórico. Ele gosta, ele é apaixonado, gosta de viajar, gosta de caminhão. Só que hoje todos já estão desanimando. 58% do transporte de cargas do Brasil é feito pelas rodovias. Alimentos, medicamentos, entre outros itens básicos. A categoria entende a necessidade da população, mas afirma que a luta é por todos. Ainda que só vão parar com a redução do valor dos combustíveis. 15 dias para cá, subiu o petróleo 50 centavos, né? E ele reduziu, depois dessa manifestação toda, 23 centavos. Então, para nós não é suficiente. Não tem acordo. É impossível calcular a quantidade de caminhões estacionados às margens da BR-101 aqui em Viana. Nossa equipe não viu nenhum caminhão obstruindo a via ou caminhoneiros impedindo a passagem de outros veículos. A intenção de quem faz parte do movimento é atrair a população por livre e espontânea vontade. A todo momento, alguém surge com alimentos, descartáveis, bebidas. Tentando colaborar da maneira que eu posso. E eu apoio porque infelizmente é a única maneira que nós brasileiros temos de tentar poder trabalhar e trazer o pão de cada dia para casa. Prazer, e vamos vir até o dia que Deus determinar que é para a gente parar. Um helicóptero da Polícia Militar chegou a sobrevoar o local de concentração. A categoria afirma que nenhuma medida sugerida até agora pelo governo federal foi aprovada. A luta segue sem previsão para acabar. A população está do nosso lado e acordaram, né, na verdade, né? Acordaram e viram que está na hora de dar um grito, de correr atrás, né? Então isso aqui não é só uma luta nossa do caminhoneiro, né? Assim de toda a população. E a greve dos caminhoneiros tem afetado, infelizmente, também os consumidores, principalmente aqueles que gostam de verduras e hortaliças. Dia de feira e também de sentir no bolso as consequências da greve dos caminhoneiros. O tomate, que hoje não saiu por menos de R$ 6,00 o quilo, e a batata, que já custa R$ 7,00, estão entre os produtos que mais subiram por conta da manifestação. Não só aqui na feira, como no supermercado. Ontem eu fui no supermercado, batata encontrei a R$ 8,00, que aqui não estava, semana passada, metade do preço. Cebola muito mais caro, tudo. Ovo, 8 passou para 10. Ninguém tem, eu tenho que levar, infelizmente. Este feirante conta que foi preciso baldear frutas e legumes durante toda a noite para conseguir faturar alguma coisa neste sábado. Tivemos que baldear a carga do caminhão para carros de pequeno, né, para poder atravessar a barreira, para botar em outro caminhão do outro lado, né. Então ficamos quase a noite toda fazendo esse processo de transporte para chegar aqui na feira. Fernando, mas podemos dizer que você ainda teve sorte, viu? Os espaços vazios pela feira denunciam que muita gente não conseguiu vir trabalhar. Um monte de barraca não apareceu hoje. As barracas que normalmente até eu compro, né? Que você meio que fideliza, mas muita barraca faltando hoje. O que eu compro lá de venda nova não veio. Ele vem quarta e sábado, não veio hoje. Mesmo com a chuva, muita gente veio para a feira tentar garantir os produtos que durante a semana tiveram muita dificuldade de chegar até os supermercados. Mas todo esse malabarismo tem seu preço. Conversando aqui com os feirantes, nós descobrimos que antes o saco de batata saía para eles a R$ 90,00. E agora, depois da greve dos caminhoneiros, já ultrapassa os R$ 300,00. E mesmo com todo esse sofrimento, a dona Helenilza tem certeza, os caminhoneiros têm razão de cobrar melhorias. É que tá difícil viver com tão pouco enquanto os preços não param de subir. Hoje eles aumentaram tudo mesmo. Eu apoio essa greve com todo o meu coração, com todo o meu amor, com toda a minha fé. Nós não podemos ficar sendo subjugados com isso, explorados nesse mercado que nós estamos vivendo hoje. É isso mesmo. E o capixaba está tão preocupado com os reflexos dessa greve dos caminhoneiros que até nas farmácias o movimento aumentou. Alguns estabelecimentos registraram um aumento da procura por mercadorias de uso contínuo. É o caso desta farmácia aí, onde as vendas de medicamentos essenciais para certos tratamentos cresceram tanto que o movimento já é 16% maior que no mesmo período do mês passado. A gente já vê um aumento da demanda,
né, em função dessa preocupação dos clientes em relação à falta do produto. É até natural que depois de tantos dias com a principal forma de reposição das mercadorias, o transporte rodoviário parado, a procura por produtos essenciais, como são os medicamentos, se torne ainda maior. Mas é preciso calma. Só assim os suprimentos que ainda estão em estoque conseguirão atender uma maior parte da população. Durante a noite, nossa equipe voltou a percorrer alguns postos de combustíveis. A maioria está assim, fechado, sem condições de atender ninguém. Tem ainda os que foram reabastecidos para uso exclusivo do governo, como esse aí, destinado às viaturas e ambulâncias. E nos poucos que ainda estão funcionando, é preciso ter paciência para conseguir abastecer. Veja só o tamanho da fila formada por motoristas no bairro Ibis, em Vila Velha. 2h30 esperando para abastecer o carro aí. A gente depende de andar com o carro para ir para o hospital, para ir para o trabalho, entendeu? A gente depende disso. Os caminhoneiros estão parados desde a última segunda-feira, depois dos aumentos consecutivos nos preços dos combustíveis, em função da política de preços da Petrobras. Vamos ver aí se o Temer consegue amolecer o coração desse homem, cara, porque tá difícil, tá difícil. Muitos caminhões estão parados corretamente, mas os que estão nos acostamentos estão sendo multados. Foram aplicadas mais de 500 autuações, já que estacionar no acostamento é considerado uma infração gravíssima. Ele pediu uma intervenção do Exército, é tudo aquilo que a gente queria. Sabe por quê? Bandido, quando entra na nossa casa, nós chamamos a polícia. Então o bandido entrou no nosso país, no nosso Brasil, e o bandido são eles, e que o Exército venha mesmo fazendo uma intervenção militar para resolver a situação do nosso Brasil. É uma situação complicada mesmo, né? O governo do estado tem um plano de ação para garantir o abastecimento de produtos básicos. Vamos ver. A cúpula de segurança do governo estadual, que compõe um grupo formado para monitorar os desdobramentos da greve dos caminhoneiros, que já dura quase uma semana, participou de uma nova coletiva na tarde desta sexta-feira com o governador. O momento com a imprensa serviu para tranquilizar a população sobre o abastecimento dos suprimentos mais básicos, como remédios, alimentos e o combustível para as viaturas. Um caminhoneiro que está em movimento, está participando do movimento, tem uma família atrás desse caminhoneiro que também muitas vezes precisa de alimento, precisa que a polícia esteja funcionando, precisa que o hospital esteja funcionando, precisa que a nossa farmácia cidadã tenha o remédio necessário e assim por diante. Desde a última quinta-feira, o governo, por meio de um balanço feito por esse grupo de atuação, vem tentando fazer com que os serviços essenciais continuem funcionando, com os suprimentos chegando até os hospitais, ao Corpo de Bombeiros e às polícias civil e militar. A ideia é continuar conversando com os caminhoneiros para que o uso de força física não seja necessário. Artung reforçou que o problema central é a alta carga tributária do governo federal. Ainda na tarde da sexta-feira, o chefe do gabinete do governo esteve reunido com representantes dos caminhoneiros. Quase totalidade dos governos estaduais, em 2016, aumentaram a alíquota do diesel. Os capixabas não aumentaram. O governo capixaba tem hoje a alíquota de 12%, que é a menor alíquota praticada em todo o país, né? Eu orientei o nosso secretário da Fazenda, vai ao encontro dos secretários de Fazenda e proponha que os estados que majoraram voltem para uma posição de 12%. O secretário de Segurança disse que concorda com a manifestação e que ela é legítima, desde que os produtos humanitários não sejam impossibilitados de chegar até o destino final. O movimento é legítimo a partir do momento que persegue a redução da carga tributária no diesel. Não há dúvida que é legítimo, mas deixa de ser quando produtos essenciais de sobrevivência da população deixam de chegar a seu destino. E quando a gente fala de produto essencial, nós estamos falando de água, de alimento, de remédio, de insumos, de ração. A partir do momento que a população passa a ser prejudicada nestes produtos, o movimento perde legitimidade. E a Justiça Federal expediu uma liminar determinando que os manifestantes que bloqueiam as rodovias federais no Espírito Santo liberem os caminhões que transportam combustível.
Em caso de descumprimento, a multa diária é de R$50 mil para cada entidade que descumprir a ordem. Agora vamos mudar de assunto, mas permanecendo no que chamou a atenção durante a semana. Estamos falando dos casos bárbaros de violência contra crianças. O pastor George Alves, acusado de matar o filho e o enteado em Linhares, prestou depoimento na CPI de maus tratos a crianças. Ele disse que sofreu violência sexual na infância e negou várias vezes que tenha matado os meninos. Diante dos membros da CPI, Georgeval disse que só veio para o Espírito Santo porque recebeu um sinal de Deus. Acho que foi Deus que me enviou para cá, para o Espírito Santo. Sobre a vida pessoal, George, como é popularmente conhecido, afirmou ter sido vítima de abuso sexual durante a infância. Te faço uma pergunta junto com essa. Você foi abusado na infância? Foi. Disse ter sido usuário de drogas e, a todo momento, negou ter cometido qualquer crime contra o enteado Cauã Salles ou contra o filho biológico Joaquim Alves. Eu não matei os meus filhos, eu sou inocente, eu não fiz isso, eu não fiz nada. Durante a sessão, foi exibido um vídeo confrontando as informações dadas pelo homem que se diz pastor em relação às queimaduras. Ele chegou a mostrar as mãos e os pés. Nas imagens, ele aparece com os 2 pés enfaixados, quando, na verdade, teve apenas uma bolha no pé. Meus pés tinham 2 bolhas embaixo. Você está de chinelo? Afasta a cadeira um pouquinho. Deixa eu ver seus pés. O outro pé. Além de negar o crime, ele afirmou que os resultados obtidos pela perícia não são verdadeiros. Georgeval se manteve calmo, tinha as feições fechadas, mas em momento algum demonstrou uma reação de descontrole. Se disse inocente. Mas é difícil botar 2 crianças num quadro daquele tamanho? Eu não fiz nada, eu não estuprei os meus filhos, eu não bati fogo nos meus filhos, eu não bati nos meus filhos. Eu não fiz nada disso. Eu sou inocente, eu não fiz nada disso. Georgeval está sendo indiciado por duplo homicídio triplamente qualificado e duplo estupro de vulnerável. As penas somadas podem chegar a mais de 120 anos de prisão. A Polícia Civil comprovou todos os crimes com base em mais de 20 perícias e em depoimentos de testemunhas. Apesar das provas, Georgeval nega o crime e disse apenas ter se arrependido de não ter se permitido viver a dor de perder o filho e o enteado. A fala foi logo após a CPI exibir um vídeo em que George, como é conhecido, aparece pregando na igreja onde era líder um dia após a tragédia. Eu me arrependo, sim. Eu deveria ter me mantido, ficado quieto, ficado tranquilo, porque eu sinto até hoje a dor, eu choro todos os dias, como chorei todos os dias pela morte dos meus filhos. Juliana Salles, mãe de Cauã e Joaquim, foi convidada a participar da sessão, mas apresentou um laudo médico comprovando a incapacidade de participar desta CPI. A comissão pretende, para o início de junho, uma nova sessão com a presença de Juliana e Georgeval. Meu Deus, né? E ainda teve a reviravolta no caso do abandono do menino de 3 anos em um ponto de ônibus na Serra. Também em depoimento na CPI, a mãe da criança disse que o pai e o irmão dela abusavam do garotinho e que queriam criar uma raça pura, mantendo relações sexuais entre os membros da família. Bom, são casos que realmente chocam e geram várias dúvidas, né? Para falar mais sobre isso, nós convidamos uma das maiores referências do direito penal do Brasil, Dr. Rogério Greco. Boa tarde, tudo bom? Bom demais. São casos que realmente, assim, a população... Várias perguntas, né? No depoimento do pastor, ele ainda faz uma cara de triste, de comovido, de inocente. É assim mesmo? O Marcelo, ele está no direito de defesa dele, né? Então, assim, isso é normal, mas a gente não pode julgar uma pessoa por uma aparência em 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. O caso realmente é muito grave. Eu assisti o depoimento dele na CPI. O interrogatório é um instrumento de defesa, então é o melhor lugar para que ele pudesse expressar tudo aquilo que ele queria. Então, quando a pessoa se cala, como aconteceu em muitas, você fica assim um pouco receoso, porque era o momento de poder estar explicando as coisas. Inclusive, teve uma pergunta que se ele conseguiria chegar até as crianças, ele não respondeu. Não respondeu. Assim, não é que seja um indício que ele é culpado, não é isso.
Mas se eu tenho certeza da minha inocência, o melhor lugar para falar é no interrogatório, onde eu vou poder me expressar da forma que eu quiser, e isso não aconteceu. Então a gente fica um pouco assim, preocupado exatamente com esse caso, porque é um caso de repercussão, de gravidade, e infelizmente é horrível, né? O senhor que atua tanto tempo nessa área, já viu casos iguais dessa semana? Infelizmente, Marcela, isso é para a gente da Justiça Penal, isso é uma coisa comum. Então, de estupros de pai com filha, com filho, a família, assim, infelizmente, ela pode ser um berço de bênção ou de maldição. Então, a gente vê, todos os crimes, basicamente, são praticados dentro da família. Nós temos um vídeo aqui do pastor, que ele gravou antes, né, desse suposto crime. Vou pedir para rodar aí, Rogério. É uma pregação dele, que ele até fala que as pessoas têm que perdoar os estupradores. Sim. Vamos ver? Você está passando na rua e quando você olha, tem um homem atrás de uma árvore, um canto estuprando uma criança. Segura aí. O que é uma mente renovada? É você olhar aquele homem e perdoar ele. E ver ele, um cara que ainda não entendeu e não conseguiu discernir quem é Jesus. É você ver aquele cara e ver que ele precisa de salvação. É um vídeo, né, doutor, que assim, todo mundo já tomou conhecimento. Esse vídeo pode influenciar em alguma coisa no processo? Não tem repercussão nenhuma. Ele está falando sobre perdão, e perdão é natural em qualquer situação. Mas assim, não sei se está fazendo isso de uma forma premeditada, né? A gente não sabe o que se passa. Mas a gente tem falado aqui na TV Tribuna desde o começo que a prova pericial ia ser o divisor de águas. E realmente está sendo. Então você viu que a perícia detectou, inclusive, a possibilidade das crianças terem sido estupradas. Então, quer dizer, mas isso tudo ainda vai para a justiça, isso que é importante que a população entenda. Ele não está condenado ainda. Então a gente tem que ter cuidado, as investigações basicamente elas já estão encerradas, então vai agora o Ministério Público vai oferecer denúncia, existe toda uma instrução do processo ainda, ele vai ter oportunidade de ser ouvido novamente em juízo, ou seja, a gente tem que ir com calma, mas tudo, assim, a probabilidade é uma probabilidade muito forte. Tem a questão da mãe também, que muita gente pergunta, né? Que não vê se ela não se emocionou. Também, da mesma forma, a mãe, a gente não pode medir uma pessoa por 1 minuto de televisão. Então, a gente não sabe o que ela sofreu quando tomou conhecimento da morte dos filhos. A gente não estava lá para saber isso. Mas se a mãe tomou conhecimento, se a mãe sabia, por exemplo, se vamos supor que os estupros tenham sido cometidos realmente por ele, se a mãe sabia disso e não fez nada, a mãe também vai ser responsabilizada pelos estupros. Se a mãe também sabia que a intenção dele era de causar a morte das crianças e não fez nada, ela também vai ser responsabilizada pelo homicídio. Doutor Rogério Greco, infelizmente nosso tempo acabou, eu ficaria conversando mais aqui, sei lá, horas com o senhor. Muito obrigada pela Marcele. Disponibilidade. Prazer estar aqui com você. Obrigada mesmo. E a gente está sempre aqui. Se Deus quiser. Tá bom, obrigado, Marcele. Hoje é sábado, 26 de maio. Vamos conferir juntos o que é destaque no jornal A Tribuna. Polícia vai usar força para garantir ônibus e combustível nos postos. Supremo determina multa de R$10 mil para cada caminhoneiro. Remédios já começam a faltar nas farmácias. Na foto principal, pastor nega crimes e diz que sofreu abusos na infância. O WhatsApp já é um dos maiores motivos de brigas de família, dizem psicólogos. E ainda é destaque no Jornal A Tribuna deste sábado. No AT2, quando o casamento vira piada. Cupom para concorrer a R$500 em compras. E TSE decide se nome de Lula vai aparecer em urna. A seguir, mais informações sobre a greve dos caminhoneiros. É um minuto só. Estamos de volta e vamos falar da carne de porco. Roda aí o NutriDicas. Olá, amigos! Está começando mais um NutriDicas com Gabi. E aqui no quadro nós já falamos sobre carne de porco, mas algumas dúvidas ficaram. É isso mesmo, Luísa. Recebi algumas mensagens, alguns e-mails e hoje vou esclarecer essas dúvidas para vocês. A primeira delas, Luísa, foi quanto ao corte, né? O melhor corte, o corte mais magro. Então a gente tem aí o lombo, a gente tem o pernil, a gente tem a paleta, que são cortes mais magros e que a gente pode estar fazendo o consumo diário dessas carnes, tá?
porção média aí 120 gramas, né, que é uma filé, sempre lembrando o tamanho da nossa mão inteira. E a gente pode consumir isso tanto na hora do almoço quanto na hora do jantar. Outra dúvida que também chegou foi em relação ao cozimento dessa carne. A gente tem que cozinhar muito bem essa carne, né? Antes da gente selar ela, antes da gente assar. Se tiver alguma bactéria ali, a gente acaba matando na hora que for fazer o cozimento. E lembrando que a carne de porco é uma carne riquíssima em proteínas, vitaminas e minerais. Então ajuda no sistema imunológico, controle do colesterol ruim, diabetes, prevenção de câncer. Então a gente tem que fazer o uso da carne de porco. Não existe mais esse mito de que a carne de porco é um alimento ruim, é um alimento remoso, né? E essa também foi outra dúvida aí dos amigos do TN. Por que essa carne em uma época foi vilã e agora não é mais? Antigamente não se tinham tantos estudos, né, sobre a carne de porco, e o porco também era criado de uma forma mais suja, em chiqueiros, coisa que hoje em dia, né, o porquinho lá ele é criado numa forma mais limpa, mais higiênica. Então a gente tem um cuidado sanitário muito maior com essa carne, né, controle da sua ração, controle de vacinação. Então esse porco hoje em dia ele tem um controle sanitário muito maior. Outra dúvida também que chegou foi em relação ao bacon, que virou febre. Bacon, linguicinha, a gente tem que dar preferência aí aos alimentos artesanais, né? Então, quanto mais artesanal, sem aditivo químico, sem conservante, a gente pode sim consumir, mas lembrando que com moderação, né? Não deixa de ser uma gordura, onde a gente consome normalmente frito, né? Então, a gente vai consumir aí uma porção média de 50 gramas por dia, 2 colheres de sopa e sempre incrementando alguma preparação. Então, eu vou fazer um ovinho mexido e coloco bacon, eu vou fazer um caldinho de feijão e coloco ele ali somente para dar um saborzinho especial. E a pururuca? A pururuca a gente tem que tomar cuidado porque é uma fritura, né? E fritura a gente tem que tomar cuidado para não aumentar aí o nosso colesterol ruim. E uma dúvida que chegou pra gente também, Luísa, quanto à banha de porco, se a gente pode utilizá-la para fazer o cozimento dos nossos alimentos. E sim, ele é uma gordura muito boa, a gente pode sim cozinhar com ela, mas lembrando que tem que ser uma banha de porco aí de onde a gente saiba a procedência dela, né? E quantas vezes por semana? Tem um limite? Luiz, a recomendação de 3 a 4 vezes por semana a gente fazer o uso aí da carne de porco, né? Bom, gente, então é isso. A gente vai ficando por aqui. E se você tiver alguma dúvida sobre esse ou outros assuntos, manda mensagem pra Gabi. É isso mesmo, é só me achar nas redes sociais. Tanto o Facebook quanto o Instagram é só digitar Nutridicas com Gabi e até sábado que vem. Voltamos a falar da greve dos caminhoneiros. Sem previsão do fim, o capixaba permanece apreensivo. No 6º dia de movimento, o governo iniciou uma força tática. A polícia negocia com os caminhoneiros a liberação de cargas consideradas essenciais para o capixaba. Até agora, 115 cargas foram liberadas em todo o estado. O Espírito Santo ainda conta com 14 pontos de bloqueio em rodovias federais. Os caminhoneiros não aceitam o acordo proposto pelo governo e a greve continua por tempo indeterminado. O principal reflexo é a falta de combustível na maioria dos postos. O governo do estado está conseguindo abastecer a frota de ônibus e viaturas porque os caminhões-tanque estão sendo escoltados. 600 homens fazem a segurança. A GV Bus garante que a circulação do Transcol será normal. Na capital, a frota já foi reduzida. O presidente Michel Temer anunciou uma possível atuação das forças federais para desbloquear as rodovias. E a CESAM pediu à população para economizar água. Os produtos químicos usados no tratamento não chegaram às estações. A situação vai se complicando e agora é torcer para que haja um acordo e a nossa vida volte ao normal, né? Bom, a gente fica por aqui, mas às 7h20 temos um novo encontro no Tribuna Notícias, segunda edição. Excelente tarde para você e até lá!